No vídeo de hoje, vamos mergulhar na mente mais sombria de Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes. Não para justificar seus crimes, mas para tentar entender como um homem se transforma num predador. Vamos falar sobre sua primeira prisão, sobre um dos momentos mais violentos de sua vida e sobre as confissões frias e perturbadoras em que ele mesmo revela seu ódio pelas mulheres. Olá, fãs de True Crime, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michele Lins e aqui mergulhamos nos casos mais sombrios e perturbadores, tanto da história criminal e também paranormal. Gostaria de pedir um mimo a vocês, que vocês, se puderem, se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, fazer algum comentário, um emoji, isso vai me ajudar muito a trazer mais conteúdo para vocês. Gente, não estranhe se vocês verem um olho mais fechado do que o outro, embora meu olho seja bem fechadinho, mas eu sofri um acidente, sofri um desmaio, 3 na verdade, mas um foi o que me deixou desse jeito, meu olho estava todo roxo, né? Tô com uma dificuldadezinha aqui, mas vamos correr atrás aí do tempo perdido aqui no canal e gravar vídeos e trazer aqui para vocês. E se vocês têm coragem, aperta o play, porque a partir de agora não tem mais volta. Essa é uma história muito triste e que pode ter sido evitada se a polícia tivesse tido o cuidado e conhecimento sobre Pedro. Mas vocês vão saber no decorrer dessa história por que eu tô falando isso. Esse vídeo ele tem um alerta de gatilho. Quem for sensível a assistir casos com crianças e adolescentes, eu convido a assistir outro vídeo no canal ou de algum outro canal que vocês gostem. E vamos para a história. Década de 80. Pedro Alonso Lopes já era um delinquente juvenil quando foi preso pela primeira vez na Colômbia, acusado de roubar um carro. Ele era jovem e tinha cerca de 18 anos. Pedro ele foi jogado no sistema carcerário brutal, lotado e sem lei. Mas esse, gente, não foi seu primeiro crime. Pasmem, sua maldade começou dentro de casa, quando tinha apenas 8 anos. Fiquem até o final dessa história e vocês vão ficar em choque. Logo nos seus primeiros dias preso, sofreu um dos maiores traumas da sua vida. Lá dentro da prisão, a vida de Pedro não foi fácil. Fora brigas e maus entendidos, Pedro passou por um horror dentro dela, um dos piores dias da sua vida. Dia esse que ele jamais esqueceria. E provavelmente o demôniozinho que estava guardado dentro dele finalmente se libertou. Mas para entender o monstro e tudo que ele passou na cadeia, precisamos primeiro viajar até as origens do mal, para conhecer o menino e investigar como se forja a mente de um dos assassinos em série mais cruéis da história. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês antes da gente continuar. Vocês acham que o sofrimento de uma pessoa quando criança ou quando adolescente os torna um serial killer, um psicopata quando adulto? E muitas vezes na infância eles já demonstram essa crueldade? Ou vocês acham que a pessoa nasce assim? Me digam aqui nos comentários, que eu gostaria de saber a opinião aqui de vocês. Pedro nasceu no dia 8 de outubro de 1948 em Tolima, na Colômbia. Ele era filho de Manuel Lopes e Benilda Lopes de Castilho. Pedro teve uma infância conturbada, perturbadora e com uma situação econômica miserável e sem estrutura familiar nenhuma, totalmente estável. Pedro era o 7º entre 13 filhos e não chegou a conhecer seu pai. Ele foi morto antes mesmo dele nascer, vítima de conflitos armados. Sua mãe, sem conseguir emprego e com dificuldade para pagar aluguel e sustentar 13 filhos, passou a ser trabalhadora do sexo. E se a vida da família já não era boa, por conta disso piorou muito mais. A casa onde eles viviam tinha apenas um cômodo e lá moravam Pedro, seus 12 irmãos e sua mãe. Sem comida suficiente e sem segurança, um lugar onde chorar não adiantava nada e onde bater era a regra. A casa dele não tinha saneamento básico, nem água encanada, era um ambiente instável, violento e sem supervisão consistente, já que a mãe precisava sair para trabalhar e deixava os filhos sozinhos ou aos cuidados dos mais velhos. Isso facilitou que Pedro crescesse na rua, formando-se entre gangues infantis, mendigos e criminosos pequenos. Sua mãe, muitas vezes, para economizar com os quartos que pagava para trabalhar e sobrar mais algum dinheiro, levava seus clientes para casa. E vocês lembram que falei que a casa tinha apenas um cômodo para 3
13 crianças e a mãe de Pedro? Pois é, meus amores, Pedro e seus irmãos eram obrigados a ouvir todo o trabalho de sua mãe e só não chegavam a ver completamente porque ela dividia o local com uma cortina. Mas com certeza, gente, ele e os irmãos chegaram a ver alguma coisa. Imaginem 13 crianças dentro de um cômodo minúsculo sendo obrigados a ouvir e algumas vezes nem que fosse de relance ver sua mãe com um cliente fazendo certos tipos de coisas. Imagine a cabeça dessas crianças. Segundo biógrafos e policiais, sua mãe era extremamente severa e violenta. Ela usava castigos físicos com frequência e aparentemente Pedro era o que ela mais atacava. Ele relatou que apanhava muito e que dentro de casa havia gritos e brigas constantes. Dentro da casa de Pedro não existia amor, carinho ou nenhum tipo de cuidado. Existia apenas repressão, ataques, brigas, gritos e muita pancada. Fora tudo isso, ainda tinha a fome gritando severamente todos os dias, e como já não bastasse, sua mãe ainda levava os companheiros para trabalhar em casa. Um certo dia, em um dos episódios mais importantes de sua infância, aconteceu o que ele chamava de o grande rompimento. Sua mãe o acusou de mexer com sua irmã, e aos 8 anos de idade, Pedro foi expulso de casa. Pedro ficou sozinho, sem família, sem futuro esse que já era incerto ao lado da família. Pedro foi jogado nas ruas de Bogotá, um inferno urbano onde milhares de crianças mendigavam para comer e se escondiam em esgotos para não morrer. Essa expulsão, gente, lançou Pedro definitivamente no mundo das ruas, onde seria violado com apenas 8 anos por homens mais velhos e onde passaria fome e frio. Logo depois, Pedro foi recolhido por um homem que era pedó, vocês me entendem, e foi sodomizado à força. Pedro, anos depois, declarou que esse momento em sua vida foi decisivo e que o fez odiar a mãe e, por extensão, todas as mulheres. Então Pedro virou gamin, passou a dormir em becos, estações de trem ou esgotos com outras crianças e adolescentes. Ele roubava para conseguir comer e por dias passou muita fome. Tudo isso que Pedro passou, o que lhe aconteceu na cadeia, ele descreveu como a pior dor da sua vida. Depois disso, a reação dele não foi se fechar ou pedir ajuda. Ele não se sentiu intimidado ou com medo. Pelo contrário, Pedro jurou vingança. Passou dias planejando e fabricou uma faca artesanal e em um ataque calculado eliminou 3 dos seus abusadores. Ele falou que a prisão o ensinou a regra definitiva de sua vida: matar ou morrer. Essa filosofia brutal se tornaria a base da sua mente criminosa. Ele mesmo diria que depois dali nunca mais se sentiu fraco ou vulnerável. A violência virou a sua única linguagem. Pedro fala em entrevistas que esse episódio consolidou seu sadismo e a convicção de que a violência era o único meio de respeito e poder. Mas apesar dessas mortes internas, ele foi liberado alguns anos depois, basicamente no final dos anos 60. E a prisão, longe de ressocializá-lo, moldou um assassino ainda mais perigoso, transformando Pedro num predador ainda mais frio e letal. Mas o mais assustador não foi apenas o que ele viveu lá dentro, e sim o que ele passou a acreditar sobre o mundo, especialmente sobre as mulheres. E os traumas da infância e adolescência de Pedro Alonso Lopes durante a prisão não desapareceram. Eles evoluíram e se consolidaram na forma de uma personalidade fria, calculista e sádica. E foi a partir daí que Pedro começou toda a sua trajetória de crimes. Depois de sair da prisão, Pedro iniciou uma onda de crimes terríveis e perturbadores. O modo como Pedro Alonso assassinava estava intimamente ligado ao perfil psicológico que se formou desde sua infância. Pedro lidava com meninas de 8 a 14 anos, sempre crianças, gente, e especialmente indígenas e crianças pobres. Ele atraía essas crianças com ofertas de presentes, doces, comida, muitas com fome
vivendo na pobreza, aceitava essa ajuda. Ele falava manso, tranquilo, para que elas confiassem nele. Ele era muito dissimulado e era um reflexo de um manipulador totalmente carismático. Depois que elas pegavam confiança, ele as levava para áreas isoladas e lá as violava e depois as eliminava. Ele não fazia nada sem um planejamento. Muito pelo contrário, ele era frio, meticuloso, metódico. Pedro planejava tudo para não ser interrompido no momento em que ele estava fazendo essas atrocidades. Ele era muito cruel, gente. Ele, além de violar essas crianças, ele apertava seu pescoço com contato visual, buscando total controle, até o último suspiro. Ele disse que sentia prazer com medo delas. E durante quase 12 anos, Pedro aterrorizou pelo menos 3 países, a Colômbia, o Peru e o Equador. Até que finalmente, em 1980, ele foi detido em Ambato, no Equador, tentando sequestrar mais uma menina. E graças a Deus, essa criança não confiou nele, como todas as outras, e começou a gritar, o que levou a população, as pessoas ali no momento, na rua, verem o que estava acontecendo e conseguiram impedir ele e chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, Pedro inicialmente negou tudo. Mas as testemunhas começaram a ameaçar ele com linchamento. Longe das testemunhas e do linchamento, ele confessou de forma parcial. Só que Pedro, ele não contava, estava sendo interrogado por um policial muito experiente, descrito como paciente e bom ouvinte, o que terminou dobrando Pedro e ganhando sua confiança. E as conversas foram longas entre ele e o policial. Pedro então começou a se gabar dos seus atos e confessou dezenas de vítimas eliminadas, dando detalhes de como ele agia e a localidade que se encontravam os corpos. Chegou um momento que Pedro ele ria, contando como aquelas crianças foram tão inocentes e confiaram nele. Eu fico imaginando um policial tem que ser muito frio, sangue frio, para ouvir uma história dessa, principalmente se ele for pai, se ele for mãe, se ela for mãe, né? Porque eram crianças muito pequenas. E escutar essa confissão é, no mínimo, revoltante. Então, a polícia organizou uma expedição com ele. No início, a polícia não acreditou em todo o seu relato, mas as dúvidas desapareceram quando ele levou os investigadores a locais de enterro coletivo, confirmando suas confissões. Foi encontrado cerca de 50 corpos de crianças apenas no Equador. As autoridades confirmaram mais de 110 casos de Pedro, baseados em localização de corpos e confissões precisas. No Equador, ele levou a polícia a mais de 50 covas clandestinas. Muitos crimes, tanto no Peru como na Colômbia, não foram investigados a fundo por falha da polícia e por questões burocráticas. Alguns criminologistas acreditam que ele provavelmente passou de 200 vítimas reais, mesmo sem chegar às 300 vítimas que ele declarou. E essa história, gente, chocou o país. E a partir daí, Pedro passou a ser chamado de o monstro dos Andes nos jornais. Então, em 1980, ele foi condenado por 110 mortes confessas. Mas essa quantidade foi apenas confirmada em solo equatoriano. E não se tem registro de como foi sua vida nessa prisão. Em 31 de agosto de 1994, 2 anos antes do seu cumprimento de pena, Pedro foi liberado. Em uma entrevista pouco antes de ser liberado, Pedro se descreveu como o homem do século e disse que estava sendo liberado por bom comportamento. Após a sua libertação, Pedro foi deportado para a Colômbia e foi detido como imigrante ilegal. Os promotores não conseguiram apresentar um caso contra ele e, em vez disso, ele foi declarado insano e foi internado em um hospital psiquiátrico. 4 anos depois, em 1998, Pedro foi declarado são e teve liberdade condicional, mas com a condição de que se apresentasse periodicamente às autoridades. E em setembro de 1999, ele apareceu para renovar seu documento em Bogotá. E depois ele desapareceu, sumiu, evaporou, sem deixar nenhum rastro. Ninguém sabe ao certo se ele fugiu, morreu ou seguiu cometendo seus crimes. Seu destino real permanece até hoje um mistério. Existem várias teorias sobre onde ele estaria hoje,
como ter mudado de identidade, está vivendo em zona rural, mas não há provas definitivas de nenhuma dessas teorias. Seu paradeiro real segue sendo um dos maiores mistérios criminais da América do Sul. Pedro Alonso Lopes deu entrevistas perturbadoras após ser capturado no Equador em 1980. Ele falava calmo, quase educado, mas confessava tudo com muita frieza. Ele dizia, abre aspas, as meninas nunca gritaram, nunca. Elas confiavam em mim, fecha aspas. Pedro explicava seu ódio por mulheres de forma psicopática e distorcida. Ele dizia que via todas as mulheres como sua mãe, culpando-a por expulsá-lo de casa e abandoná-lo às ruas e aos abusos que ele sofreu na sua infância e adolescência. Quando perguntado o que ele achava de sua mãe, ele sempre dizia que a odiava. Ele a chamava de pé imunda, projetando esse ódio em todas as mulheres. E acreditem, ele justificava seus crimes como uma missão para limpar o mundo da corrupção feminina. Em uma entrevista que ficou famosa, Pedro disse que eliminou as vítimas por amor, para que elas não sofressem, como ele sofreu. Em sua mente distorcida, se via como um salvador e juiz, mas por trás dessas palavras estava um prazer sádico. Ele não demonstrava empatia, nem remorso, apenas uma lógica fria e cruel. Ele também descrevia detalhes horríveis sem emoção, como ganhava a confiança dessas meninas com brinquedos, como as conduzia a lugares isolados e como apertava seu pescoço olhando nos olhos delas. Essas entrevistas não mostravam um homem arrependido, muito pelo contrário, mostrava um homem orgulhoso do que fez, um predador sem emoções, que transformava seu trauma pessoal numa vingança coletiva contra meninas inocentes, crianças. Perguntaram se ele sentia culpa, algum remorso, e ele friamente disse que não, que com certeza elas estariam melhor agora, já que ninguém mais poderia machucá-las. Perguntaram sobre sua mãe e Pedro falava da mãe com ódio. Contava que ela o espancava, que o humilhava na frente dos irmãos. Para ele, ela não era proteção nem carinho, era ameaça. Ele passou a ver as mulheres como frias, impuras, como inimigas. Ele disse que não havia amor em casa, não havia afeto, só miséria e violência. E com todo esse ódio e rancor, Pedro se afastava cada vez mais de qualquer sentimento de culpa ou compaixão. Pedro ele via as pessoas como presas ou ameaças. E as mulheres, em particular, para ele, eram todas como sua mãe. Mereciam castigo. O perfil psicológico que se formava, segundo especialistas, Pedro Alonso já exibia na adolescência sinais de psicopatia, como frieza emocional, incapacidade de empatia e prazer em manipular. As humilhações e abusos criaram nele não compaixão, mas um desejo de vingança. Ele começou a alimentar fantasias sádicas, sonhava em controlar, humilhar e destruir aquilo que mais odiava, a figura feminina. Pedro foi um menino profundamente traumatizado de fraqueza e humilhação que ele sentia. Pedro Alonso Lopes é considerado um caso extremo de formação de psicopatia, com raízes em traumas profundos e sociais graves. Tudo isso moldou desde cedo um perfil frio, ressentido, com tendência ao sadismo. Na mente dele sobrevive quem domina. Não havia espaço para empatia. Essa combinação de abusos, negligência e ambiente violento não explica ou justifica o monstro que ele se tornou, mas ajuda a entender como se construiu um dos serial killers mais cruéis da história. O ódio canalizado para mulheres, a raiva pela mãe, por tudo que o fez sofrer, foi projetada em todas as mulheres. Ele passou a culpá-las por sua dor, seu sofrimento e por tudo o que ele vinha passando no longo dos anos. Então Pedro ele desenvolveu uma ideia de que ele limpava o mundo ao eliminar meninas, uma forma doentia de vingança contra a figura materna. Pedro ele tinha o desejo de dominar, de ter poder absoluto sobre a vítima. A cada nova eliminação, suas fantasias sádicas se tornaram cada vez mais detalhadas. Pedro afirmava que só se sentia vivo vendo o medo nos olhos das vítimas. Em resumo, os traumas e ressentimentos
da infância se cristalizaram em um adulto com desejo de infligir dor para sentir poder. E Pedro, ele não era impulsivo na escolha das vítimas e nem nos atos que ele cometeria. Muito pelo contrário. Ele as observava, escolhia vítimas vulneráveis e criava estratégias para atraí-las. Sua meticulosidade fazia com que ele mudasse de país entre Colômbia, Peru, Equador, para continuar eliminando sem levantar nenhuma suspeita. Segundo especialistas, ele exibia o perfil perfeito de um psicopata sádico, carismático, manipulador, sem empatia e sexualmente motivado pela dor alheia. Pedro Alonso Lopes não era apenas um criminoso oportunista, ele era um predador metódico e sádico, moldado por uma infância de violência, abandono e abuso. Na fase adulta, canalizou tudo isso num ódio específico às mulheres, tornando-se um dos serial killers mais prolíficos e cruéis já registrados. Pedro Alonso Lopes permanece um mistério vivo na história criminal, um dos maiores SK conhecidos, e um homem que conseguiu sumir sem deixar rastro. Pedro virou uma figura quase que mítica, tanto pela dimensão dos seus crimes, quanto pelo enigma do que aconteceu com ele depois. E é importante lembrar que nada justifica o monstro que ele se tornou. É impossível ignorar como essa infância miserável, violenta e sem amor ajudou a criar um assassino em série. É impossível ouvir essas confissões sem sentir nenhuma revolta, mas também precisamos saber como uma sociedade cria um monstro assim, quais sinais foram ignorados. E a pergunta que fica é: quantas outras crianças passam por histórias parecidas à de Pedro, sem que ninguém estenda a mão? Se vocês acham importante discutir esse tipo de caso, entender como evitar novas tragédias, inscrevam-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. E até o próximo vídeo.